E eu queria então começar essa reunião fazendo a leitura de um texto que está em Isaías, capítulo 55, e é inclusive um convite para todos nós nesse início de noite. Isaías 55, versículos 1 e 2. A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. E tem gente que diz que o Evangelho não está presente no Antigo Testamento. E tem gente que diz que no Antigo Testamento Deus não é bom, não é gracioso e não é misericordioso. Sim, Ele é. E convida a mim, convida a você, a que, não podendo pagar, para estarmos junto ao nosso Pai, nem com sacrifícios, nem com boa moral, nós adentramos a sala do trono por meio do sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, que nos reconcilia com o Pai e nos convida a que, com intrepidez, possamos agradecê-lo, louvá-lo e engrandecê-lo. Sim, a festa tem já a sua entrada paga e convida a todos na noite de hoje para que, por meio de Jesus e deste que paga a tua entrada, você usufrua, saboreie, e não perca tempo com aquilo que é de menor importância, mas ao contrário, comas o que é bom e que possa saborear comidas deliciosas. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por Jesus, teu Filho, por esse novo e vivo caminho. Obrigado pela reconciliação da obra da cruz que nos faz famílias. Toma essa noite, toma os meus irmãos em casa, toma a tua palavra e libera ela para o fim que tu tens. E que ela não volte vazia, ela seja próspera naquilo para o que ela hoje será designada. Salva, transforma, edifica, reconcilia, perdoa, consola, conforta. Sim, tu podes todas as coisas. E nós te louvamos neste momento por esse convite tão pleno, tão belo e tão prazeroso para nós, teu povo, tua família. Por Jesus, te agradecemos. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida
condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver,
Sua vida Ele entregou. Glória a Deus, momento de louvor, de adoração. Sempre é um privilégio louvar esse Deus tão rico, tão bom e tão perdoador. E hoje eu queria dar sequência aos estudos que temos feito nas últimas lives sobre Romanos capítulo 8. Um dos mais belos capítulos da Escritura. A carta aos Romanos já é uma densidade evangélica, já tem tanto conteúdo evangélico e libertador, mas o capítulo 8 ele é extremamente significativo e nós vamos terminá-lo no domingo que vem, especialmente quando, lá no versículo 31, Paulo vai perguntar: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que é uma pergunta que já oferece a resposta, uma pergunta retórica, como a gente diz, né? Quer dizer, se Deus é por nós, quem é que poderá fazer oposição? Mas hoje eu quero me deter nos versículos 26 a 30. Na última live de domingo passado, nós chegamos ao versículo 25, quando falamos de esperança e paciência, né? A esperança e o ingrediente da paciência. Ou seja, a gente tem a expectativa do céu, mas a gente também tem que ter a paciência e aguardar o calendário de Deus para que a glorificação do ser humano, a transformação da terra, ou seja, nossa ressurreição aconteça no tempo de Deus e não no nosso. Por outro lado, a gente também não pode ter a postura adversa de imaginar que é só ter paciência e cruzarmos os braços como se esse dia não fosse chegar, né? Não, a gente também tem que ter expectativa. E esse equilíbrio no qual a gente vive hoje, entre esperança e paciência, é o que domina a nossa vida cristã, olhando para Jesus, para o seu retorno, mas também tendo consciência de que Deus tem o seu relógio e a gente tem que ter humildade e confiar que Ele é o melhor, né? Que Ele tem o melhor para nós. Então, Romanos capítulo 8, versículos 26 em diante, se você puder abrir sua Bíblia, nós vamos examinar esses textos e é um assunto muito importante porque fala de predestinação, fala de glorificação, de presciência, fala do plano de Deus para os seres humanos e por isso é um texto tão rico e merece nosso cuidado e atenção. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O que Paulo começa dizendo aqui, que o Espírito Santo é um ótimo parceiro das nossas orações. Quer dizer, a criação já está gemendo, os seres humanos já estão gemendo com aquilo que o pecado fez com a criação e conosco mesmo, e há uma alternativa.
existe a pessoa do Espírito Santo, que nos versículos anteriores nos identifica como filhos de Deus, ele testifica em nosso espírito de que pertencemos a um Pai, mas além disso, esse Espírito nos auxilia e se oferece para nos auxiliar na oração. Então, o que Paulo começa a trabalhar aqui no meio dessa crise na qual a gente vive hoje? Pandemias, fomes, injustiças, né? Dores, lágrimas, por que não dizer? Essa é a realidade da vida humana e também dos filhos de Deus. Falamos muito sobre isso no encontro passado, de que filho de Deus e sofrimento são coisas que andam juntas. Jesus mesmo disse, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, quer dizer, esteja disposto a morrer, né? E siga-me. O que o Espírito Santo então está aqui oferecendo? Ele está oferecendo ajuda. E mais, a gente aprende uma coisa muito importante aqui. É impossível orar uma oração cristã de verdade sem o auxílio do Espírito Santo, que é nosso auxiliador numa hora como essa. Eu definiria a oração assim. Oração é acessar o Pai através do Filho com o auxílio do Espírito Santo. Por isso que a gente não pode deixar de afirmar a doutrina da Trindade. Não tem como. Estamos agora mesmo finalizando a nossa confissão de fé da Igreja do Caminho e a gente coloca lá textualmente, né, a nossa concordância com o credo niceno no sentido de o Pai, o Filho e o Espírito, um só Deus em três pessoas, né, e nesse sentido fazendo parte do nosso dia a dia, da criação, da redenção, da santificação. E aqui no capítulo 8 a evidência do Espírito é inquestionável. Então uma oração cristã é uma oração que busca o Pai, mas isso só é possível por meio de Jesus, e isso ainda pela mediação, pelo auxílio do Espírito Santo. E aqui então as três pessoas da Trindade trabalham muito bem. Vamos lembrar no versículo 15 desse mesmo capítulo que a gente não recebeu espírito de escravidão, mas espírito de adoção, por meio do qual, quer dizer, por meio dele, nós clamamos, mas por meio do Espírito, né? Abba, Pai. Então vejam que trabalho perfeito que a Trindade realiza, inclusive em nossas orações. E o apóstolo Paulo, então, num tema que envolve santificação, ou num tema que envolve o nosso dia a dia como cristãos, querendo o céu, mas ao mesmo tempo enfrentando o pecado, nossa carnalidade, uma ajuda nos é dada. O texto diz isso. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Vejam que o versículo 26 começa da mesma maneira. Quer dizer, assim como a gente tem esperança cristã, e o versículo 25 anterior falava disso, vimos isso no domingo passado, da mesma forma que a gente tem essa esperança cristã de novos céus e nova terra, o Espírito nos sustenta, né, para a gente poder prosseguir em nossa jornada. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, talvez você tenha perdido o emprego, talvez você tenha algum parente agora adoecido, né, ou com desconfiança de ter contraído o coronavírus, mas deixa eu te dizer assim, o Espírito Santo nos auxilia, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Então Paulo aqui não nega as nossas fraquezas, mas veja bem, quando é que ele nos auxilia, em específico, quando a gente ora. Eu estou repetindo isso muitas vezes nessas lives de domingo. Não perca nesses dias de confinamento em casa, se é a tua situação, ore, fale com Deus. Aproveite essa ajuda que o Espírito dá aos filhos de Deus no momento da fraqueza, né? Não é que o Espírito é uma ajuda em outros contextos, mas se você não põe em prática a oração, você abre mão de um privilégio que é essa ajuda que o Espírito dá em nossa fraqueza, quando então ele nos ajuda a orar. E por que ele ajuda? O texto diz porque a gente não sabe orar como convém. Então, o que a gente tem aqui, claro? Nós sabemos que o Cristo intercede em nosso favor do céu, e nós temos agora o Espírito que, com gemidos inexprimíveis, intercede também em nosso favor, só que no nosso coração. O que são esses gemidos inexprimíveis? Não é o falar em línguas, como muita gente imagina, mas é
uma dor ou um clamor que não se pode medir em palavras. E há quem entenda, inclusive, que o Espírito basicamente dá voz à dor e aos gemidos da criação e dos seres humanos, quer dizer, ele se compadece com a dor do pecado, da maldição sobre a criação e intercede junto conosco para que o Pai faça a sua obra, para que o Pai nos conforte e, por que não dizer, para que o Pai envie o seu Filho e que ele então nos venha buscar. Por que não sabemos qual a vontade de Deus? Porque isso é o que Paulo está assumindo. Não sabemos orar, porque a gente às vezes não sabe se é para pedir para Deus parar com a dor ou para Deus nos dar graça para suportar a dor. O coronavírus é um exemplo disso. Qual é a oração correta? Que ele seja detido ou que Deus nos dê graça em meio a essa pandemia toda? Nós muitas vezes não sabemos e é bom, neste caso, recorrer ao auxílio do Espírito Santo. Vejam um exemplo, Filipenses capítulo 1, logo no início dessa carta de Paulo aos Filipenses, lá no versículo 19, a gente lê o seguinte: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, ou seja, Paulo ia superar aquela ou ia sucumbir àquele desafio? Ele não está preocupado, ele está preocupado que esteja nas mãos de Deus. Ou morto ou vivo, ele sabe que a sua vida serve para a glória de Deus. O Espírito, então, nestes gemidos inexprimíveis, geme porque se identifica com a nossa dor, com a dor da criação, que aguarda a revelação dos filhos de Deus e intercede por nós junto ao Pai. Por quê? Porque conhece a vontade do Pai e, segundo a vontade do Pai, é que ele intercede. Embora sem palavras, os gemidos fazem sentido para Deus, porque Deus o conhece. E Deus conhece o coração humano, como esse texto diz, né? Ele sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Por quê? Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu gosto muito de um texto de João, 1 João 5,14, que está escrito assim: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Deus nos ouve. Então, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, porque ele está em concordância com a Escritura, e em nós intercede ao Pai, sentindo as dores da criação, sentindo as dores do ser humano, para que Deus venha sem demora, ou nos conforte, ou nos console, mas que tudo seja para a glória do seu nome. E aí sim chegamos no versículo 28, que é o início de um trecho muito curto da Escritura, mas muito consistente, de muita densidade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo agora então, depois de tudo que apresentou nesse capítulo 8, os conflitos da vida humana, o que a maldição sobre a terra gerou, o que o pecado fez conosco, Paulo vai reafirmar o amor de Deus que garante a nossa esperança. Quer dizer, a imutabilidade do propósito de Deus se deve à firmeza eterna do amor do Pai. E é por isso que esse capítulo vai culminar naquele trecho que eu citei há pouco para vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que capítulo, meus irmãos! E agora então Paulo parece que quer destrinchar esse amor e mostrar que sim, nossa segurança e nossa esperança em Deus não são coisas vãs. Ele começa no versículo 28 falando: sabemos. Tem coisas que a gente não sabe e tem que ser humilde para reconhecer. Não sabemos. Mas Deuteronômio 29 diz
que as coisas reveladas pertencem a nós, aos filhos de Deus, para que cumpramos aquilo que Deus nos deu a conhecer. Aquilo que Deus não nos deu a conhecer, podemos até especular, mas temos que ter cuidado quando a gente ensina, porque a gente tem responsabilidade por aquilo que ensina. E nesse sentido, então, Paulo está afirmando uma coisa que ele sabe. E o que ele sabe a partir desse texto aqui? Primeiro, que Deus age em nossas vidas. Acabamos de ler o versículo 28. Deus não está amarrado, né? Deus não está indiferente. Deus não está assim, sem enxergar o que está acontecendo no mundo, no país. Deus não está indiferente e tampouco é surdo às injustiças praticadas no Brasil, né? E no mundo. Aqueles que tramam as ocultas, aqueles que agem dissimuladamente, aqueles que oprimem o pobre, aqueles que excluem, marginalizam, aqueles que são maus e dão, né, o tapa e escondem a mão. Isso é muito comum. Deus vê tudo. Ele é o que sonda os corações. Mas uma coisa Paulo sabe e ele reafirma aqui: Deus age em nossas vidas. Ele é soberano. Segunda coisa destacada nesse versículo 28, esse Deus age para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Agora, nem sempre o nosso bem é o bem de Deus. Deus é bom, o ser humano é mau. Jesus mesmo disse: não há ninguém que seja bom, só o meu Pai. O ser humano é mau. Então, nesse sentido, Deus não só age, mas Deus age para o bem. E é óbvio que o principal que aqui nós podemos chamar de bem é a nossa salvação. Salvação do pecado, salvação desse sistema maligno, salvação de tudo aquilo que o pecado e a própria maldição trouxe sobre a terra. Terceira coisa, Deus, ele então age em nossas vidas para o nosso bem, mas ele age em todas as coisas, nada foge ao seu controle. Atenção, meus amados, nada foge ao seu controle, nada acontece sem que ele consinta, sem que ele permita. Deus é soberano, na sua providência, Deus governa tudo e todos. Jesus sustenta o universo pela palavra do seu poder, e aqui Paulo está dizendo: eu sei isso. Os versículos 17, inclusive, e 23, nos mostram exatamente essa realidade de que é em todas as coisas. Se com ele a gente vai sofrer, com ele a gente vai ser glorificado. Neste sentido, sim, mesmo no sofrimento, Deus governa. Não te desesperes, não perca a esperança. Isso são coisas pequenas dentro do que Deus entende como bem. Tudo coopera para o bem. E aí o texto prossegue: daqueles que o amam. Realmente eu diria a partir desse texto que ninguém tem que ter um otimismo generalizado, uma ideia universalista de salvação de tudo e de todos. Parece que Deus aqui, nesse sentido, tem um bem específico para com os seus filhos. É claro que Deus é bom também com os maus, mas é um outro tipo de bondade, a bondade da misericórdia, a bondade do afeto, da provisão, do sustento, a bondade porque é da natureza de Deus ser bom, mas aqui existe uma bondade específica e salvífica para com os que creem, os filhos de Deus. E mais, Paulo prossegue: quem são esses filhos de Deus? Quem são esses que de alguma maneira o amam, né? Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. São aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, agora faz sentido. Porque é mais comum na Escritura a gente ver Deus amando o ser humano, ou textos que relatam o amor de Deus para com o ser humano, do que do ser humano para com Deus. Mas vejam, faz sentido que Deus abençoa aqueles que o amam, porque estes são chamados segundo o seu propósito. Estes amam porque Deus os amou primeiro e os habilitou a amar a Deus acima de todas as coisas. É o que nos diz 1 João 4,19. E eu dou alguns exemplos de como Deus
mesmo em meio a coisas difíceis, negativas, ele coordena tudo para o bem, ele tem tudo sob controle. José é um exemplo disso. José foi vendido pelos seus irmãos, só que depois José no Egito acaba recebendo a sua família, a família de Jacó, e José então vai dizer, ao se revelar aos seus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem. Eu vou lembrar de Jeremias, quando escreveu uma carta, e o povo de Israel estava na Babilônia, muito triste com tudo que havia acontecido, mas aí Jeremias escreve, eu é que sei que pensamentos Deus tem a respeito de vocês. Pensava no plano de Deus para que através daquele cativeiro Israel pudesse aprender e pudesse ser redimido. Jesus também foi entregue pelo desígnio de Deus. A gente às vezes confunde um pouquinho, como se Jesus tivesse sido pego pela habilidade dos religiosos ou dos seres humanos maus. Não, Jesus foi entregue pelo desígnio de Deus, conforme a sua vontade. O texto prossegue. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Bom, agora é importante a gente desvendar que bem é esse. Paulo vai mostrar que esse bem para o qual Deus nos chama, segundo esse bem que Deus nos chama, é segundo parâmetros do próprio Deus. E Paulo aqui vai trabalhar desde a presciência, desde o coração de Deus antes da criação de tudo, até o futuro, até a glorificação. Conheceu de antemão não quer dizer que Deus acabou escolhendo quem ia ser salvo, porque como ele sabia o futuro, então ele olhou lá para o futuro e como visualizou o fulano e o fulano escolhendo salvação, então ele, no passado, teve esse conhecimento e já os predestinou. Não é neste sentido. Também, Deus não está limitado à decisão das pessoas. Isso seria ser salvação por obras. Imagina se conhecer de antemão fosse só saber o que os homens fariam no futuro e aí então predestiná-los para essas escolhas que eles fazem. Isso seria fazer de Deus um refém e não o autor da salvação humana. Isso seria dar ao homem a potência para a sua própria salvação. O que é esse conhecer, então, que é fundamental nesse trecho? Conhecer aqui envolve relacionamento, envolve cuidado. Oséias, já no capítulo 13, versículo 5, usa essa expressão no Antigo Testamento, quando, referindo-se ao povo de Israel no deserto, Deus diz assim, eu os conheci no deserto. E Deus lá estava provendo de pão e de água o povo de Israel. O seu povo, quer dizer, conhecer ali significava cuidado, afeto, dedicação. Israel foi o povo que Deus conheceu, amou, por que não dizer escolheu. Este é o sentido aqui em Amós 3:2. Temos um outro trecho muito bonito que eu faço questão aqui de a gente ler, Amós 3:2. No versículo 1, ouçam as palavras do Senhor, filho de Israel. De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi, portanto eu os punirei por todas as suas iniquidades. Então, conhecer de antemão é uma escolha, envolve um relacionamento, envolve eleição. Sim, envolve um Deus que fez uma escolha por um povo, para por meio deste povo ser glorificado, e não só em Israel, mas junto às nações pagãs também. Essa própria carta aos Romanos, no capítulo 11, nos vai dizer, no versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Não é que Deus foi lá e conheceu o seu povo, encontrou o seu povo do nada, como a gente conhece uma pessoa pela primeira vez. Escolheu, Deus
chamou, Deus elegeu este povo. Presciência quer dizer conhecer de antemão, tem tudo a ver com um amor peculiar e soberano de Deus em direção ao seu povo. Esclareço ainda mais, Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8, é um texto também muito conhecido nosso, que vai dizer assim, o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então vejam, de novo, Deus ele escolheu, não porque o povo era numeroso, não porque Israel já era alguma coisa, Deus escolheu porque amou, porque quis escolher aquele povo e por meio daquele povo Deus quis ser glorificado. Aos que de antemão conheceu, e aí o texto diz, os predestinou. Deus elegeu, Deus escolheu, Deus se deu a conhecer este povo e o conheceu, o amou, mas agora também Deus designou para que tudo acontecesse com este povo e no mundo de acordo com a escolha de Deus. Atos capítulo 4, versículo 28, é outro texto belo a respeito de Jesus, quando lá diz que tudo o que aconteceu com Jesus, sua crucificação, foi para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Esse mundo não está à sua própria sorte. Esse mundo não é uma sucessão de acasos. Esse mundo não é uma questão de sorte e azar. Esse mundo tem escolha e esse mundo tem determinação. Esse mundo tem alguém que faz com que o conselho da sua vontade aconteça. E é neste sentido que reside a nossa esperança. Quer dizer, a minha e a sua salvação, meu amigo, não é uma escolha primeira nossa. É uma escolha de Deus. E é por isso que você pode ter segurança. Porque às vezes nós temos dúvida e a fé convive com a dúvida. Em qualquer pessoa normal, a fé convive com a dúvida. Mas Deus está dizendo que não só nos escolheu, mas determinou que fôssemos salvos por meio de Jesus, o seu Filho. Um texto clássico a esse respeito e não pode ser silenciado na Escritura é o de Efésios, capítulo 1, logo lá no versículo 4, e eu chamo ele à leitura nesse momento. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nele, quer dizer, em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou. Então tem a escolha e tem a ação para que aquilo aconteça de acordo com o que ele escolheu. Nos predestinou para ele. Para sermos adotados como seus filhos. Por meio de Jesus Cristo. Segundo o propósito da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A cruz foi pensada. Através dela, Deus é glorificado como Deus bom e gracioso. Nele, Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e conhecimento, ou entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu, de novo, propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Quer dizer, Deus tem controle sobre tudo, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo.
Quer um texto mais claro, que mostra que Deus está no controle, designa, escolhe, elege e faz com que as coisas aconteçam de acordo com a sua escolha? Um outro texto belo nesse sentido, 1 Coríntios 2, versículos 7 e 8. Pelo contrário, transmitimos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E ainda cito mais um texto que está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9, que nos dizem o seguinte: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifesta agora. Como a gente, às vezes, desconhece o plano de Deus, a graça dele, o controle dele, a bondade dele. A gente às vezes tem a ideia de que a gente que se salva, que a gente que um dia foi de uma igreja, que a gente que escolheu, sabe? Que a gente teve uma ideia e eu vou lá então e vou me converter. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu exemplifico. Quando você ora agradecendo pela sua salvação, você está reconhecendo que foi Deus que fez. Quando você ora para que alguém seja convertido por Deus, você está reconhecendo que é Deus quem converte as pessoas. Agora, claro que o tema é complexo, claro que o tema é delicado, claro que há mistérios nesse tema da predeterminação, mas vamos discutir como com o Criador. Vamos reconhecer que ele fala disso, que ele afirma essa verdade e como Paulo então expressa, nós temos experiência dela, nós sabemos consequências de um Deus que predetermina, nos faz humildes. Se é Deus quem faz, nós não podemos ser arrogantes. Quem somos nós se tudo o que temos é Deus quem nos dá? A própria noção de pecado foi Ele que nos deu. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Como vamos ser arrogantes? Segundo, a predeterminação de Deus não diminui nossa responsabilidade. Aqui, muito importante a gente ser bíblico. João capítulo 6, versículo 44, o que diz aqui? Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então o que o texto exalta aqui? A soberania de Deus para a salvação de qualquer pessoa. Ninguém vai a Jesus se o Pai não planejar isso, não tocar o coração dessa pessoa, não designar que isso aconteça com essa pessoa. Mas vejam, um capítulo antes, capítulo 5, versículo 40, nos diz o quê? Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Quer dizer, a soberania, a predeterminação divina não exclui a nossa responsabilidade. As duas coisas são verdadeiras. As duas coisas na Bíblia estão em tensão. Tem um livro até meio recente que fala sobre soberania divina e responsabilidade humana, do D.A. Carson, né? Que lida com esse assunto. E a igreja vem há 500 anos já discutindo essa questão. Até onde vai uma, até onde vai a outra. Nós muitas vezes afirmamos no texto as mesmas coisas, ainda que pareçam antagônicas, mas as duas coisas são verdadeiras. Deus predetermina, mas também o homem é responsável pelas escolhas que faz. A predeterminação, ou essa escolha e essa ação de Deus decidida por Ele, nos faz apáticos? De jeito nenhum. Paulo em Romanos 6 vai dizer como nós viveremos no pecado se para Ele já morremos. Porque naquela época estavam afirmando a graça
e onde mais havia pecado, mais graça tinha. Então, quem sabe alguém podia pensar, então vamos pecar mais para que mais graça a gente tenha. Não. Como permanecer do pecado se para o pecado nós já morremos, fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus. O conceito da predestinação também fala de egoísmo. Então se eu fui selecionado para ser salvo, se Deus me escolheu, né? As outras pessoas que se virem, pelo contrário, quem entendeu bem predestinação nunca foi egoísta, foi missionário. Abraão, por exemplo, foi chamado por Deus com a sua família, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te vou mostrar. E Deus prometeu para ele o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os gentios também foram abençoados por Paulo. Paulo podia ter continuado com o ministério dele entre os judeus. Paulo foi para os gentios. E nós vamos encontrar também em 1 Pedro 2,9, o texto que trabalhamos na última quarta-feira, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio santo e real, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, se temos a certeza da salvação em Cristo, nós vamos compartilhar isso com o mundo inteiro. Sim, a predestinação nos dá uma coisa, segurança, porque mostra que a nossa salvação depende de Deus, do início até o fim. E a própria fé que a gente recebe para crer em Deus é um dom dele. A fé vem pelo ouvir a pregação a respeito de Cristo. O texto prossegue no versículo 29, exatamente explicando que nós fomos chamados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus quer que nos tornemos como Jesus. E o objetivo aqui, é bom dizer, é pastoral. Ou seja, Paulo está preocupado não em esmiuçar a doutrina aqui, mas em nos fazer entender que o amor de Deus, a escolha de Deus, a predestinação de Deus tem aqui na terra um efeito prático, que é o de nos fazer a imagem e semelhança de Jesus, a fim de que o Cristo seja o primogênito nessa grande família e seja tudo em todos. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas Paulo prossegue no versículo 30, a esses que ele predestinou, a esses também chamou. Como é que essa predestinação acontece aqui na terra? Através do chamado do Evangelho. Segunda Tessalonicenses, lá no capítulo 2, nos explica muito bem como aquilo que é predestinado, aquilo que Deus predestina, se realiza aqui na terra por meio da pregação do Evangelho. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante, como é que se dá o chamado? Mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, o chamado nos chega mediante o Evangelho. Inclusive, quando a gente responde a esse Evangelho, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 e 4, 1 Tessalonicenses 1, versículos 4 e 5, na verdade. Sabemos, amados irmãos, que Deus os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então, como é que acontece a predestinação? Ela acontece no conselho de Deus, mas a predestinação realiza-se pelo chamado, e o chamado se dá pela pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é indispensável. O chamado, então, se segue ao propósito de Deus que predestina. E aí nós chegamos no termo justificou. A esses que chamou, a esses também justificou. A justificação pela fé somente é mais do que perdão. A justificação pela fé declara que a gente é justo diante de Deus.
embora seja pecador, porque recebemos justiça de Cristo. Por isso que é importante estar nele, estar em Cristo. Alguém que é crente não se agarra com Cristo só na porta de entrada da salvação. Ele sempre está em Cristo, porque sempre Cristo vai ser a sua justiça. É preciso estar em Cristo, porque é ali que somos vestidos com a sua justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 22, nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E por fim, nesse belo trecho da Escritura, a esses que Deus chamou, justificou, ele também glorificou. Os pecadores, em Romanos 3:23, estão destituídos da glória de Deus, mas eles têm esperança de recobrar essa glória. Romanos 5:2 nos diz: por meio de Jesus obtivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Participando dos sofrimentos de Cristo, vimos domingo passado, participamos também da sua glória, versículo 17. Tudo será transfigurado com a glória de Deus. Mas pastor, faltou aqui a palavra santificação. A santificação está implícita. Essa transformação que Deus vai fazendo em cada um de nós pelo seu Espírito. Alguém já disse que a santificação é a glorificação iniciada. E o F.F. Bruce escreveu que a glorificação é a santificação consumada. Quer dizer, estamos a caminho. Tudo um dia vai se realizar plenamente. Hoje a gente vê alguns efeitos, alguns sinais, mas haverá o dia em que tudo será claro, Deus será tudo em todos. E embora essa glorificação seja futura, Paulo coloca ela no passado, porque ele tem tanta certeza de que ela é o desfecho final da história, que ele inclusive já entende ela como uma coisa acontecida, garantida. Eu queria orar por você. Eu queria te abençoar. Que belo texto, que nos dá esperança, que nos põe no nosso lugar, que deixa Deus ser Deus, que dá a Ele a glória, a honra e louvor, que ao contrário do que se imagina, não deixa de Deus de mãos amarradas, como se fosse alguém incapaz, impossível ou que não amasse o mundo. Não, todas as coisas estão acontecendo conforme o conselho da sua vontade. Eu queria orar contigo e te abençoar. No nome de Jesus. Pai, muito obrigado nessa noite por cada pessoa que nos ouve e nos assiste. Que essa tua palavra possa penetrar os corações, libertando, curando, transformando, renovando, vivificando, ampliando nossa visão de quem tu és e de tudo que tu podes fazer. Sim, Senhor, o coronavírus, a pandemia, a fome, a injustiça, a corrupção, nada disso está fora do teu plano, nada disso te faz de mãos amarradas, porque bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será farto. Ora vem, Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos, suas famílias, suas casas, seus lares, seus trabalhos, abençoa o nosso coração, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.